Oi galerinha, tudo bem? Aqui é a Teacher Poliana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Active Voice and Passive Voice com as turmas do 8º ano. Resumindo para vocês, quando a gente fala em voz ativa e passiva, a gente está falando sobre a estrutura de frases, ou seja, a ordem das palavras. No caso da voz ativa, Active Voice, o sujeito ele vai estar em evidência. Já na voz passiva, quem recebe a evidência é o objeto que recebe a ação. Então, para compreender melhor a língua inglesa, é necessário entender esses dois tipos de vozes, ok? Active Voice and Passive Voice. A estrutura das frases, gente, na voz ativa, ela é a mais comum porque é a primeira que a gente aprende, é a mais clara e é a que a gente mais usa. Ou seja, a estrutura é feita de quem faz a ação, verbo, objeto que recebe a ação. Exemplo, Julia bought the new Game of the Thrones book, que em português é Julia comprou o novo livro de Game of the Thrones. Já a voz passiva a gente não usa no nosso dia a dia, viu, gente? Não é tão comum, na verdade. E aí eu até expliquei para vocês que a gente vê muito a voz passiva em notícias de jornal. Um exemplo, o banco tal foi roubado por fulano e por fulano. Entenderam? O importante é a ação, é o objeto da ação. E a construção dessa estrutura é o objeto que recebe a ação, o verbo to be no mesmo tempo da frase, na voz ativa, mais o past participle, que é o verbo no particípio, preposição by e quem faz a ação, ok? Lembram da frase anterior que Julia comprou o novo livro de Game of the Thrones? Então, pois é, estava na ativa. E agora na passiva, o novo livro de Game of the Thrones foi comprado por Julia, que fica como em inglês? The new Game of the Thrones book was bought by Julia. Outro exemplo, a new shopping mall was built near our school. O novo shopping foi construído perto da nossa escola. Ou seja, eu não quero saber quem construiu, eu quero saber o que foi construído, ok? Estou em dúvida quando usar a passive voice. Usamos a passive voice quando a pessoa que pratica a ação é desconhecida ou não é relevante ao tipo de informação que a gente quer passar. Você quer dar ênfase à ação e não à pessoa, entenderam? Vamos ver. The eclipse can be observed tonight. O eclipse pode ser observado hoje à noite. Quem observou o eclipse? Não interessa e não se sabe. O importante é que o eclipse foi observado, ok? E aqui, por fim, eu tenho 5 frases na Active Voice. E eu quero que vocês passem essas 5 frases para Passive Voice, ok? Qualquer coisa, posta aí nos comentários as respostas. Beijos!